Primeiramente é um prazer estar falando com vocês, aí os jovens da Central de Brasília. Eu sou o Matheus, tenho 22 anos, estou falando direto aqui da Alemanha. Trabalho aqui com a área de mídia, sou voluntário. Na verdade, era voluntário, né? Já faz mais ou menos um mês. Aí o meu período como voluntário aqui na Alemanha já se encerrou e agora, graças a Deus, eu fui contratado pela escola onde eu trabalho para minha função. Mas é um prazer estar falando com vocês. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre missão, né? Olha, que coisa boa, foi efetivado. Sim. Matheus, eu achava que você era mais velho. Você não Sério? aparenta ter 22 anos. É, pois é. Mas me conta aí, então, Valeu. pelo visto, você já trabalhava, né, numa escola. E o que que você fazia nessa escola? Eu vim para cá em janeiro de 2019, atuar como voluntário na área de mídia. Então, assim, eu sou responsável aí pela parte de mídia, coordenação aqui do estúdio da universidade. Atuei como voluntário durante esse tempo e agora eu atuo na coordenação da mídia. Então, eu fui efetivado assim na minha posição. Entendi. Ai, legal. E me diz aí, qual foi a maior... Você já conhecia a Alemanha antes de você Não, se voluntariar? não, essa foi a minha primeira experiência fora do Brasil, na verdade, o voluntariado. Até então eu morava em Curitiba, eu sou natural do Paraná, né? Do sul do Brasil e estudava lá, estudei informática biomédica, que nem era muito a área de mídia, era alguma coisa um pouquinho diferente. Mas então resolvi dar uma parada nos estudos. O que eu não imaginava é que o período como missionário, como voluntário, vindo para cá, para a Europa, iria com certeza transformar minha vida, abrir horizontes, me mostrar caminhos que eu jamais imaginei trilhar. E hoje estou aqui já com outros planos de vida então, assim, a missão ela abriu os horizontes, digamos assim, com relação ao futuro, com relação a muitas coisas. Na verdade, foi meio que uma aventura, porque eu posso dizer para você, eu nunca planejei ser missionário. Você não planeja assim. As coisas vão acontecendo e comigo foi muito natural. Parece que o chamado de Deus ele vem e ele vai ali moldando a gente de alguma forma, fazendo com que a gente entenda que a gente precisa servir e ele precisa da gente. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Entendi. E qual foi o maior choque cultural que você teve aí? Teve algum? Ah, sempre existe, né? São muitos choques, porque a gente vem de uma cultura diferente. Apesar da Europa, ela está muito presente na nossa cultura como brasileiros. Nós somos um misto de muitas coisas, mas acredito que muitas coisas assim me chocaram. Por exemplo, a comida, a maneira como as pessoas elas se portam aqui, a questão da educação, a questão dos valores, de valores básicos, de princípios que eu já sabia que Europa a gente encontra aqui, é claro, o primeiro mundo, né, uma cultura muito desenvolvida, mas assim, coisas que me chocaram, por exemplo, em relação a extremos, né? Coisas que eu imaginava, ó, o pessoal deve ser um pouco mais voltado para algumas áreas, e na verdade, quando eu cheguei aqui, aquilo era muito mais forte do que eu imaginava. Como, por exemplo, a influência da música aqui na Alemanha, é algo muito presente na cultura deles. E para mim, isso, de certa forma, me chamou atenção, né? Assim, os costumes, a forma de se viver, ela é diferente. A forma de encarar os desafios, os problemas do dia a dia. Isso, para mim, foi, assim, algo especial também. No sentido de olhar para mim e dizer assim, cara, a gente não somos, nós brasileiros não somos os únicos no mundo. Existe muito mais gente em volta de nós que também sabe fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante. Eu acho que passa por todo mundo que sai, que vai viver uma experiência fora, né? Aqui, o lugar onde eu estou, ele é muito internacional. Nós temos uma comunidade de cerca de 200, 250 alunos atualmente na escola, considerada pequena para os nossos padrões brasileiros, e temos uma mistura muito grande de povos, de culturas, de nações. Então, assim, eu acho que isso também acaba
influenciando de alguma forma. Eu estou na Alemanha, mas eu convivo com pessoas de diferentes lugares. Então, traz também essa multiculturalidade, também os desafios, digamos assim, né? Porque conviver no coletivo com pessoas com diferentes costumes é um desafio. Sim, mas a diversidade ela enriquece também, né? Aqui Com no certeza. Brasil, a gente acaba sendo enriquecido por pessoas de outros estados, imagina de um outro país e convivendo com pessoas de outras nacionalidades também, né? Com E aí certeza. tem uma pergunta do Romeu. Ele Uhum. pergunta sobre se você conseguiu aprender o alemão, porque deve ser uma das línguas mais difíceis do mundo, né? E aí, como foi esse desafio da língua? Então, o alemão é uma língua especial, com certeza absoluta, de todas as línguas grandes aí da Europa e também dos nossos idiomas mundiais, o alemão, para nós como brasileiros, é um desafio. Para mim não é fácil, ainda não é fácil, porque temos um vocabulário extremamente diferente, uma forma de pronunciar as palavras totalmente oposta. Mas assim, é uma jornada. Assim como todo aprendizado de qualquer língua, precisa de muito, mas muito empenho, muita dedicação. E está sendo comigo. Hoje eu consigo entender, já domino muito a língua, mas ainda continuo fazendo aulas, ainda estou estudando, agora oficialmente, porque tenho objetivos, preciso alcançar minha fluência, se eu pretendo continuar por aqui por um tempo, e para mim é extremamente necessário no trabalho, no contato com as pessoas, você falar o idioma deles. Então, assim, tenho me dedicado, mas não é fácil. Às vezes dá vontade de chorar, de sentar e voltar, vontade de chamar a mãe, chamar alguém que te ajude, que faça colocar as coisas na tua cabeça. Mas faz parte do processo, né? Sim, eu imagino. Luísa, eu tenho muita curiosidade, assim, desde menor. Meu sonho é conhecer a Alemanha. Eu acho, assim, um país incrível. E aí eu falava, né? Não, para ir para a Alemanha eu quero aprender alemão. Até que um dia Uhum. eu fui ver um documentário em alemão e eu quis chorar. Eu falei, eu acho que eu não quero mais. Tentarei ganhar na simpatia e no inglês. Assim como todas as línguas, o alemão ele tem muitas variações. Né? Hoje nós temos 3 países grandes na Europa que são de língua alemã, que estamos falando de Suíça, Alemanha e Áustria, mas são totalmente diferentes, opostos. Assim como a gente tem diferenças culturais no Brasil de língua, né? De região. Uhum. Então, isso torna muito difícil o aprendizado, né? Eu, assim, estou numa das regiões onde é considerado o alemão mais natural e o mais neutro de todos, né? Aquele que você aprende, você consegue entender a maioria dos outros. Mas, claro, se a gente for olhar, por exemplo, a imigração alemã no Brasil, as pessoas que migraram, o alemão que a gente tem no Brasil, ele é totalmente diferente daquilo que se fala aqui. Então, não dá para comparar. Para aprender uma língua, você tem que ir para o lugar onde essa língua é falada. Não adianta. Verdade, tem que imergir mesmo, né? Ó, e a Uhum. curiosidade que as pessoas têm é sobre a comida. Pelo senso comum, a galera da Alemanha só come salsicha com cerveja. Como que o adventista vive por aí? Isso é quase a mesma coisa que falar que adventista só vive de PTS, de proteína de soja, essas coisas assim, né? Na verdade, essa cultura de você enxergar a Alemanha como a terra da cerveja, a terra da salsicha, ela é muito comum e muito presente, mas no sul da Alemanha. Como a Alemanha foi um país que passou por muita coisa no último século e tem uma história muito grande, inclusive uma história triste, nós temos muitas realidades diferentes. Então, falar Alemanha, alemão gosta de cerveja, não deixa de ser verdade. Mas isso é mais comum mais no sul. Hoje eu estou no norte da Alemanha. O norte da Alemanha, a gente sabe pelo contexto histórico, passou o norte, eu estou do lado mais leste, né? Passou por uma história muito terrível com as 2 guerras e depois com a Guerra Fria, com o domínio nazista e tudo mais. Tudo isso influencia na cultura, na comida, nos costumes. A comida, eu diria que ela é muito variada. Você não pode julgar como um todo a Alemanha, eles gostam disso.
É claro que existem algumas coisas que sobressaem. Por exemplo, batata. Eles amam batata aqui. Tudo, quase todas as refeições se cozinha ao menos com batata, de alguma forma. Ou, por exemplo, eles gostam muito de diferentes tipos de carne, né? Para nós, como adventistas, é um desafio a carne de porco. Para eles, isso é algo muito, né, muito presente na cultura. Então, assim, existem características, mas eu diria que são regionais. Não damos para julgar. Agora, se você vem e visita Munique ou no sul da Alemanha, com certeza você vai sair com a opinião de que alemão gosta de cerveja, porque é muito comum. Entendi, mas então dá para sobreviver. Ah, claro, com certeza. A gente acha o nosso caminho, né? Pois é. E aí, uma pergunta que eu tenho é sobre o cristianismo. A gente já teve aqui outros missionários de outros lugares e a gente escutou relatos que às vezes era difícil falar de Jesus, né? Apresentar Jesus para as pessoas, para a comunidade, porque elas não eram tão receptivas a isso. Então, como que é aí essa questão do cristianismo? Essa é uma questão interessante. A gente no Brasil tem o costume de olhar para a Europa, talvez, e achar que a Europa hoje ela é um continente forte, fortalecido pelo cristianismo. Talvez uma das razões, e a mais clara e óbvia, é porque grande parte da nossa história como cristãos se iniciou aqui, né? Temos muito berço de muita coisa. Alemanha, falamos de Reforma, falamos de Lutero, falamos de grandes homens pioneiros lá no que começaram os movimentos de restauração da verdade e tudo mais. Acontece que isso não é verdade. Por causa desse contexto histórico e de tudo que se passou no último século e também com a entrada do pós-modernismo, né, a nova era, digamos assim, de modernidade, a cultura, né, a população, ela acabou perdendo os valores. Então, hoje, se nós olharmos em contexto geral, menos de 3% da população se considera cristã de verdade, cristã Nossa, protestante. E isso é um desafio. Muita gente não sabe, mas a Europa é um grande desafio missionário. E eu estou falando em geral porque todos os países aqui passam por dificuldades. Quando a gente olha para o contexto de igreja adventista, é ainda pior, porque temos uma igreja em sua maioria idosa, com a sua membresia idosa, e que em 10 anos as estatísticas são assim desesperadoras, né? Você não tem uma juventude como essa que nós temos aqui, eu vejo você, não existe isso. Então isso torna muito difícil falar, pregar, testemunhar, viver e ao mesmo tempo manter a chama do evangelho acesa, porque envolve muita coisa. E a sociedade, ela é uma sociedade individualista. Quando você está dentro de uma cultura como aqui, uma cultura desenvolvida, onde as pessoas elas são autossuficientes, né? Você tem por um lado uma sociedade muito que anda, que caminha para frente no sentido mundano, né? De ter as coisas, de trabalho, de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo essas pessoas se colocam numa posição de autossuficiência, né? E julgam não precisar de Deus, não precisar daquilo que vem do céu. Então, isso é o desafio. Aí que está o grande desafio, né? A gente pode olhar, eu não, claro, eu imagino que temos missões em todos os lugares, sim, África, temos países necessitados, mas são outro tipo de missão. Talvez essas pessoas e a igreja nesses continentes, ela é muito forte. Agora, quando a gente olha para a Europa, quando a gente olha para a Ásia, a própria América do Norte, a gente percebe que está cada vez mais difícil o acesso ao evangelho, né? Não por sentido de repressão, de nada, mas por simplesmente falta de interesse. entendi. E aí, a última pergunta, porque o nosso tempo já está quase acabando, infelizmente, é muito rápido. Poxa, é rápido. E aí, a gente quer saber onde que fica a Universidade Adventista aí? Se fica perto de Berlim. Sim, Qual que é a fica bem cidade? próximo de Berlim. Estamos a 100 quilômetros de Berlim. Fica o nome da cidade é Möckern, em alemão. Möckern. É meio complicadinho. E o nome da universidade fica em Universidade Adventista de Friedensau, que em alemão significa lugar de paz.
Eu digo, literalmente, é um lugar de paz. A cidade mais próxima está a 25 quilômetros daqui. Então, temos, assim, uma vida extremamente tranquila, uma atmosfera extremamente especial, mas, infelizmente, o número de estudantes, ele cada vez mais diminui, porque a igreja ela está se diminuindo, então há necessidade de missionários, há necessidade de pastores na igreja, há necessidade de pessoas aqui. Isso é uma grande verdade. Entendi. Oi, gente, fica o convite. Se Claro, você quer fazer missão na Alemanha, aumentar o povo de Deus lá, fica aí a dica. É só entrar em contato com o serviço voluntariado. Serviço de voluntariado serviço voluntário adventista. adventista. Isso, Isso, SVA. E aí é isso, olha. E aí, Matheus, para finalizar, você tem uma mensagem pra gente? com certeza. Eu acredito que missão, ela nasce dentro do coração de cada um. E Deus, ele é muito claro, Jesus, ele é muito claro quando ele diz assim, ide, portanto, e fazer discípulos em meu nome. Esse id, ele está relacionado também a um chamado. É um chamado especial de Deus para nós, mas ele é um chamado sem condições. Deus, ele não nos coloca numa situação em que precisamos de algo para fazer a missão. Ele não nos diz isso, não coloca requisitos. É apenas um id, vai, fazer discípulos em meu nome. E eu gosto muito do verso em Isaías 45, capítulo 45, versículo 2. É um dos versos de cabeceira. Quando eu estou aqui e passamos por momentos complicados, a missão não é uma tarefa para qualquer um, porque ela envolve disciplina, ela envolve renúncia, envolve serviço. E quando eu tenho os meus momentos difíceis, a saudade bate, quando o desânimo, talvez por causa da língua, por causa de estar longe, eu sempre gosto de ler esse verso e diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os seus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo meu nome. Esse chamado de Deus, ele não é apenas para nós como seres humanos para se entregarmos a Ele, mas é um chamado para nós fazermos testemunho dele na vida de outras pessoas. As pessoas hoje elas carecem dessa mensagem. E claro, ser missionário você não precisa vir só para a Alemanha ou vir para a Europa ou para a Ásia. Você pode começar onde quer que você esteja. E Jesus ele nos chama, o chamado ele é real e ele é de coração. Então, galera que está assistindo essa live se sente desafiado para isso, coloque nas mãos dele, ore bastante, assim como eu fiz lá no comecinho, porque oração é o resultado. Deus ele vai abrir as portas, ele vai te dar os recursos, os meios, aquilo que for necessário para que a missão ela seja feita. Amém, amém. Muito bom, Matheus. É bom ver que existem jovens que estão dispostos, estão disponíveis para servir ao Senhor. E isso é nítido em você, viu? Que Deus continue te abençoando, te usando aí, e que você continue sendo luz e sal por onde você for. Vamos orar para a gente Amém. finalizar? Com certeza. Vamos orar sim. Você ora? Pode ser. Querido e maravilhoso Jesus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de se conectarmos a Ti através da internet, de lugares tão distantes desse mundo, para que a gente possa falar sobre o Seu reino. A gente entende que há uma missão, ela existe, ela é real, o Senhor nos chama. E o Senhor quer que a gente seja luz, quer que a gente seja sal, sal nessa terra, porque o Senhor precisa voltar. Muitas vezes a gente negligencia, porque o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos capacita, e a gente pensa que somos suficientes, mas eu quero agradecer porque o Senhor continua insistindo sempre, colocando no nosso coração esse desejo. E por favor, Pai, se há alguém nessa live, ou talvez eu, ou talvez qualquer um outro, que sente no coração, nesse momento, um chamado de serviço, ou talvez quer passar por uma experiência contigo de coração, por favor, Senhor, ajude para as portas para
isso se torne possível. Nós sabemos, o Senhor é o Deus dos milagres e o Senhor vai fazer o possível para que a mensagem ela alcance todos os cantos dessa terra. Por favor, esteja conosco, com essa igreja especial, querida, Igreja Central de Brasília, com esses jovens valorosos, e nos guarde eles e também eu aqui na Alemanha e todos os outros missionários ao redor do mundo. Em seu nome eu peço e agradeço. Amém. Amém.